Olá, meu nome é Alexandre Naime Barbosa e essa é a apresentação Covid-19, Condutas de Diagnóstico e Manejo Ambulatorial Hospitalar, dentro do curso de especialização em saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, módulo Covid-19, protegendo-se no ambiente de trabalho. E apresentando, sou o professor doutor, chefe do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina da Unesp, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas de Botucatu, trabalhando na esfera pública e privada. Sou também diretor clínico, responsável pelos ambulatórios de HIV, hepatite B, hepatite C e HTLV e de PrEP-HIV, do site de infectologia do Vigos Alves Meira, aqui em Botucatu. Sou membro titular e especialista pela Sociedade Brasileira de Infectologia, compondo a comissão de título de especialista. Trabalho no Ministério da Saúde como médico de referência em genotipagem do HIV e no Hospital das Clínicas de Botucatu, coordeno o grupo técnico médico da Covid-19. Declaro não ter potenciais conflitos de interesse nessa apresentação. Essa apresentação faz parte de um conteúdo de um projeto de extensão chamado drbarbosa.org, que vocês podem acessar, onde estão presentes diversos materiais de mídia, cujos principais objetivos são treinamento de estudantes e profissionais da área de saúde, facilitar o contato da população em geral com conceitos científicos e fomentar a discussão científica compartilhando material didático. Esse conteúdo está todo referenciado em respeito aos autores originais, sendo que está permitido o uso desse material desde que citada a fonte. Qualquer dúvida, entre em contato através do website www.drbarbosa.org. Os principais objetivos dessa discussão são fornecer conceitos básicos para o raciocínio clínico dentro da Covid-19, classificação das principais formas clínicas, aplicação dos testes diagnósticos disponíveis, confirmação e descarte dos casos suspeitos, manejo ambulatorial e hospitalar geral e uma discussão final. Inicialmente, é importante pontuar que o vírus SARS-CoV-2 é um vírus de material RNA que tem principalmente em seu envoltório espículas chamadas de spike, e daí o nome de latim, corona, porque parece uma coroa, e ele tem uma transmissão principalmente por gotículas, transmitida então de pessoa a pessoa, além de possibilidade de transmissão por contato, quando pessoas levam essas gotículas aos olhos, nariz e boca. Existe uma pequena possibilidade em alguns procedimentos hospitalares de transmissão via aerosol, como procedimentos de intubação, inalação, entre outros. A Covid-19, ela tem como sintomas iniciais uma síndrome gripal ou um resfriado leve. É uma doença viral aguda, inicialmente respiratória, podendo levar a congestão ou secreção nasal, perda do apetite, perda do olfato e do paladar, além de tosse, dor de cabeça, dificuldade para respirar ou falta de ar, náusea, vômito, diarreia, além de fadiga muscular e calafrios. Os sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Após esse período viral agudo, predominante respiratório alto, a doença pode polarizar para uma forma aguda sistêmica, em que componentes como encefalite, injúria cardíaca, injúria renal, importantes distúrbios da motilidade e do trato intestinal, hepatite e síndrome respiratória aguda grave, sepse, hipoxemia e uma tempestade de citocinas podem estar envolvidas. Portanto, depois de uma fase inicial nitidamente comprometendo o sistema respiratório alto, a doença pode se transformar em uma manifestação muito grave e sistêmica. Por isso, se faz uma analogia com os 50 tons de cinza. São 50 tons da doença em que a gente pode ter, inicialmente, a COVID classificada como de leve a moderada,
Alguns pacientes são completamente assintomáticos ou oligossintomáticos, com sintomas muito leves que acabam passando desapercebidos. Podem ter uma síndrome de resfriado leve, com febre baixa, menor que 38,5, rinorreia, congestão nasal, espirros, dor de garganta, tosse seca leve, discreta astenia ou mal-estar. Ou mesmo podem ter uma síndrome gripal propriamente dita, com febre mais alta, cerca de 38,5, mialgia, anosmia, rinorreia, congestão nasal, espirros, dor de garganta, uma tosse seca, e aí é uma importante astenia e mal-estar. Dentro da fase da classificação de leve a moderada, ainda pode se instalar uma pneumonia leve, que inclui os mesmos sintomas que a síndrome gripal, mas também uma dispneia de leve a moderada, mas sem uma queda importante da saturação ou hipóxia, e com menos de 50% de comprometimento na tomografia computadorizada de tórax. Representando, então, graficamente, a COVID de leve a moderada, ela corresponde a 85% das pessoas afetadas, sendo que, desses 85%, 30% são assintomáticos e 55% se dividem em oligossintomáticos, pessoas com resfriado comum, síndrome gripal ou pneumonia leve. A outra classificação da COVID, além da COVID de leve a moderada, é a COVID grave, que engloba 19% dos pacientes e se compõe principalmente pelo achado de síndrome respiratória aguda grave. Dentro da síndrome respiratória aguda grave, dentro da COVID grave, nós temos a pneumonia de moderada grave, que compreende cerca de 14% dos pacientes, que inclui os mesmos sintomas que a síndrome gripal, mas aí a dispneia ela é intensa, com importante queda da saturação ou hipóxia, e mais de 50% de comprometimento na tomografia de tórax. E dentro da COVID grave, nós temos a COVID crítica, que é correspondente a 5% dos pacientes, que inclui os mesmos sintomas que a pneumonia grave, mas também insuficiência respiratória, choque e disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Achados menos frequentes na COVID-19, ditos achados raros, até mesmo isolados, podem ser apenas cefaleia, apenas confusão mental, anosmia, ageusia, diarreias, manifestações cutâneas, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e fenômenos tromboembólicos. Esses achados, quando isolados, podem realmente confundir bastante o diagnóstico inicial de COVID-19. Dentro, então, da representação gráfica, nós temos, então, a COVID de leve a moderada, correspondendo a 85% dos casos, e a COVID grave, 15%. Dentro da COVID grave, 15%, aqueles com pneumonia de moderada a grave, cerca de 10%, e a COVID crítica, aquela que precisa de internação em leitos de UTI, em torno de 5%. Uma outra forma de analisar esses dados em relação à classificação das doenças, mas fazendo o link com a letalidade, é esse diapositivo, que mostra que pacientes assintomáticos correspondem a cerca de 30% dos pacientes, e eles passam por um período inicial assintomáticos e logo já ficam, então, imunes, produzindo anticorpos e resposta imune celular. O período de contagiosidade, o período de transmissão desses indivíduos, ele é um pouco menor, em torno de 10 dias. 55%, então, como já foi dito, vão ter sintomas de leve a moderados. Inicialmente, o indivíduo passa por um período assintomático, vai ter os sintomas leve a moderados, um resfriado ou uma síndrome gripal, e depois ele fica imune. O período de transmissão, de contagiosidade, pode ser um pouquinho maior, mas também gira em torno de 10 dias. E, finalmente, nós temos a COVID grave, que se divide, então, na pneumonia de moderada grave e a COVID crítica, em que o indivíduo passa, depois de um período assintomático, por sintomas severos, principalmente a síndrome respiratória aguda grave, e vai ser hospitalizado ou colocado em um leito de terapia intensiva, e esse paciente pode, então, apresentar uma transmissibilidade, uma contagiosidade maior
em cerca de até 2 semanas do vírus SARS-CoV-2, o causador da Covid-19. E depois disso é que ele pode ficar imune. A letalidade, obviamente, ela é diretamente proporcional à forma clínica do paciente. Então, pacientes que não têm sintomas, que são assintomáticos, obviamente, têm 0 de letalidade, bem como aqueles pacientes com sintomas de leve a moderado. Portanto, 85% dos pacientes com Covid-19, que têm a manifestação leve a moderada ou assintomática, não vão ter letalidade, não vão morrer por causa disso. A letalidade ocorre, obviamente, na Covid grave, cerca de 15% dos pacientes com a Covid grave, pneumonia moderada grave, e cerca de 50% naqueles com Covid crítica, que é aquele paciente que precisa ficar internado em leito de UTI. Esse gráfico mostra de forma mais ilustrativa a história natural da doença em quem evolui para todas as fases. Lembrando que não é todo mundo que passa por todas essas fases. Inicialmente, então, como já foi dito, nós temos uma doença predominantemente viral aguda, de trato respiratório alto, com alta resposta viral. É aqui que nós vamos encontrar, principalmente no SWAB, no RT-PCR de secreção nasal e orofaringe, o vírus persistente. Esses pacientes, então, eles vão estar assintomáticos ou com sintomas de resfriado ou síndrome gripal. A doença pode parar por aí, isso dura cerca de 7 a 10 dias, ou ela pode, em algumas pessoas que têm susceptibilidade genética ou que exibem muitos marcadores, muitos receptores celulares de angiotensina 2, evoluir para a fase pulmonar, que se divide em 2A e 2B. Então, essa fase pulmonar é que começa, então, o comprometimento da capacidade respiratória, os indivíduos começam a apresentar hipóxia, começam a apresentar uma queda na relação entre a fração APA de O2 e a FI de O2, menor que 300, é aí que ele começa, então, a ter alguma disfunção respiratória e apresenta inicialmente algumas alterações pulmonares na tomografia, principalmente vidro fosco. E ele pode evoluir para uma fase 2B dessa fase pulmonar, em que a hipóxia se torna cada vez mais importante, fazendo então com que essa hipóxia leve a uma resposta inflamatória mais intensa, conhecida como tempestade de citocinas, em que nós vamos ter choque, um choque séptico causado por essa tempestade de citocinas, podendo cursar com falência cardíaca, com uma síndrome respiratória aguda grave que necessite de intubação, com encefalite, com hepatite, disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Lembrando que não são todos os pacientes que passam por essas fases, 85% ficam aqui no estágio 1, cerca de 10 a 15% aqui no estágio 2A e 2B, e 5% no estágio 3. Existem, então, alguns sintomas que são respiratórios e outros que são sistêmicos. Os respiratórios são mais fáceis da gente pensar, porque a Covid-19 manifesta com mais frequência esses sintomas respiratórios, que são tosse, geralmente seca, cerca de 67%. A febre, ela não é um achado fundamental, está presente em 43%. Fadiga, 38%, escarro, 33%, dispneia, cansaço, 18%, mialgia, artralgia, 15%, dor de garganta, 14%, cefaleia, 13% e calafrios, 11%. Mas é importante lembrar que isoladamente ou em concomitância com esses sintomas respiratórios podem ser apresentados sintomas não respiratórios, como diarreia, até 40% dos pacientes, anosmia de Geusia, 53%, AVC, cefaleia, vertigem, alterações musculoesqueléticas, alterações psiquiátricas ou de comportamento por conta de encefalite, ou mesmo encefalopatia aguda, infarto agudo do miocárdio, arritmia, miocardite, estados de hipercoagulabilidade com fenômenos tromboembólicos, conjuntivite com manifestações oculares, ou seja, sintomas que
Se não tiverem alguma relação com manifestações respiratórias, fica muito difícil do diagnóstico inicial de Covid-19. E quais são os fatores de risco para óbito? Quais são os determinantes do nosso paciente que levam a pensar em maior gravidade? Sem dúvida, o maior deles é a idade, porque a idade faz com que o indivíduo tenha mais comorbidade, que exiba mais receptores para o vírus, que é o receptor de angiotensina 2. Então, você tem um indivíduo maior que 80 anos, tem um risco relativo 11 vezes maior do que, por exemplo, um indivíduo que tem 70 anos, que tem um risco relativo aí de 8, ou de 60 anos, ou de 50 anos. Então, acima de 50 anos é que se começa, em uma análise multivariada, a apresentar progressivamente um risco relativo de óbito cada vez maior. O sexo feminino parece ser um fator protetor, provavelmente pela menor incidência dessas comorbidades que estão relacionadas à expressão de receptores de angiotensina 2, mas temos aí também como comorbidades doenças cardíacas crônicas, doenças pulmonares crônicas, doenças renais crônicas, diabetes, obesidade mesmo como um fator isolado, sem outras comorbidades, distúrbios neurológicos em geral, demência, cânceres em geral e hepatopatias como cirrose. Então, esses são algumas comorbidades e também algumas variáveis que, em análise multivariada, se correlacionam com maior risco de óbito. É importante dizer que, para o diagnóstico da Covid-19, existem dois tipos de testes, os testes diretos e os testes indiretos. Os testes diretos são aqueles em que você encontra o material genético do vírus, feito principalmente pelo RT-PCR, que é o gold standard, é o exame mais importante, geralmente colhido por suave nasal e orofaringe, mas atualmente também já em estudo e já validado, pelo menos nos Estados Unidos, para diagnóstico, o exame de saliva. A sensibilidade e especificidade a gente vai discutir daqui a pouco, mas exames falsos negativos são raros e principalmente relacionados a uma coleta que seja inadequada. Mas é o método mais importante, é o método gold standard, então, padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19. Os métodos sorológicos, eles têm dois problemas graves. Primeiro, que ela demora em um sistema imune de produzir os anticorpos, são métodos indiretos, portanto, nós temos aí uma janela sorológica que pode chegar a 14 dias, entre 10 a 14 dias. E o indivíduo, então, pode, inclusive, já ter resolvido a infecção, que dura em torno de 7 a 10 dias. Além da questão da falta de sensibilidade dos exames falsos negativos, existe um problema também muito sério, principalmente nos testes de primeira geração, de falsos positivos por reações cruzadas com outras doenças, como, por exemplo, dengue ou outros resfriados que são causados também por coronavírus, mas aí alfa-coronavírus que nós temos durante nossa vida. Portanto, os testes sorológicos não servem para diagnóstico de pessoas sintomáticas. Eles têm apenas alguma utilidade em inquéritos populacionais, epidemiológicos, para estimar o total de pessoas que já se expuseram à Covid-19. Esse gráfico fica um pouco mais claro, o que eu acabei de dizer no slide passado. Então, nós temos aqui o momento zero, o momento da exposição ao SARS-CoV-2, e aí o indivíduo começa, principalmente aqui nessa linha em azul, começar a aumentar a positividade do teste de RT-PCR colhido por SUAB, sendo que o pico, o dia mais importante para a coleta é o 4º dia após o sintoma. Entre o 3º e o 5º dia seria o dia ideal, após o início dos sintomas, para a coleta do RT-PCR. A positividade chega a 80%, 90%. E depois disso, obviamente, como a doença pode ir se resolvendo ou pode se descompartimentalizar, partir para uma doença sistêmica, nós temos uma queda da positividade do PCR, que acontece principalmente após o 14º dia. Após o 14º dia, o PCR pode estar negativo, falso negativo, em até 50% dos pacientes, porque a doença já não é mais uma doença do trato respiratório alto.
E aí, então, é que a sorologia vai dar os resultados positivos. Veja que aqui nesse gráfico, nessa linha em roxo, é que começam a surgir os anticorpos contra Covid-19, tanto o IgM quanto o IgG, eles surgem praticamente juntos, portanto o IgM não fala sobre doença aguda, sobre transmissão, não há uma correlação clínica com esse tipo de informação que a gente tem em outras doenças, e fora a possibilidade de falso positivo. Por isso que ele não é usado na prática clínica, somente em algumas situações mais específicas. Então, fica claro nesse gráfico que o ideal é colher em indivíduos sintomáticos o PCR entre o terceiro e o quinto dia após o início dos sintomas dos pacientes. E se você quiser fazer exames em pacientes assintomáticos, existe a possibilidade, então, de usar a saliva através de um pool de saliva. Então, o RT-PCR, ele é, então, um exame gold standard, como já foi dito, ele não precisa ser feito somente em suave nasal e em orofaringe, mas também em lavado broncoalveolar, escarro, que é saliva ou secreção traqueal, sendo, então, coletado principalmente de pacientes sintomáticos, mesmo que oligossintomáticos, mesmo que só com uma dor de garganta, só com alguns sintomas bastante frustros, principalmente no quarto dia, em que é, então, o máximo de positividade. Após o 14º dia, como eu já disse, a positividade pode cair bastante, em torno de 50%. Nesse outra comparação, dá para perceber bem que após o 14º dia, a sensibilidade do RT-PCR cai bastante, e veja como a sensibilidade dos testes sorológicos é muito baixa. Nos primeiros dias de sintomas, em que o indivíduo transmite o vírus, lembrando que as pessoas sintomáticas transmitem o SARS-CoV-2 até o 10º dia, a positividade não chega, nos melhores exames, a 40%. Portanto, não é um teste que serve para diagnóstico. Ele serve para, principalmente, entender quantas pessoas já foram expostas, principalmente após o 14º dia de início dos sintomas. Serve para inquéritos epidemiológicos, mas pouco revelam também sobre a possibilidade de imunidade, visto que talvez os anticorpos caiam depois do 3º mês e que haja possibilidade de reinfecção, como já foi relatado em alguns casos em Hong Kong, Bélgica e Holanda. Em relação ao PCR, lembrando que nós podemos fazer o PCR não só de suave nasal, que é o mais comum, mas também de lavado brônquico, com a positividade até muito maior nos pacientes que estejam entubados, ou mesmo de saliva, com sensibilidade bastante adequada. Aqui no nosso município de Botucatu, por conta de uma excelência desde o começo em negociações entre a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina de Botucatu, o Laboratório de Biologia Molecular, nós temos, então, uma vigilância de síndrome gripal com coleta de RT-PCR em todos os pacientes sintomáticos, o que nos permite o diagnóstico desses pacientes com mais precisão e isolamento com mais assertividade, impedindo a transmissão desses pacientes. Dentro do complexo do Hospital das Clínicas, nós temos um ambulatório que faz, então, o acompanhamento de pessoas com sintomas gripais, resfriado, em todos os profissionais de saúde, pacientes internados, institucionalizados, além, obviamente, de pacientes com síndrome respiratória aguda grave ou que sejam de outros componentes do complexo do Hospital das Clínicas. Em indivíduos assintomáticos, não está indicada a coleta, principalmente por suave. Existem algumas iniciativas para entender se está havendo transmissão, se está havendo circulação do SARS-CoV-2, mas através do pool do coleta de saliva, que tem uma sensibilidade também muito boa. Essa é uma entrevista que eu gosto de sugerir para quem quiser se aprofundar no assunto, uma entrevista que eu fiz para a TV Globo, no Jornal Hoje, com a jornalista Maju Coutinho, está lá no meu website, drbarbosa.org, é só acessar também no meu canal do YouTube, na importância da mensagem que a testagem em massa, ela é a bússola para orientar a Covid-19. Nós temos que testar com o melhor exame possível, que é o RT-PCR,
todos os pacientes sintomáticos para podermos isolarmos esses pacientes e podermos, então, evitar a transmissão do SARS-CoV-2. Já as sorologias têm, então, como já foi discutido, uma limitação bastante importante por conta do alto índice de falso negativo da janela sorológica e do alto índice de falso positivo, o que dificulta demais a interpretação e a utilidade na prática clínica, e o uso é apenas para inquérito sorológico epidemiológico. O CDC já deixa claro isso, que nós não devemos usar a sorologia para diagnóstico de Covid-19 em paciente sintomático. Então, muitos dessas campanhas que a gente vê fazendo com esses testes sorológicos para diagnósticos não servem para nada, porque um teste negativo pode ser falso negativo e um positivo também falso positivo. Lembrando que também fazer esses testes sorológicos para saber se eu já estou protegido contra a Covid não tem nenhuma resposta atualmente na ciência, porque os anticorpos podem cair após 3 meses e existem casos de reinfecção já comprovados. Portanto, o que adianta saber se eu já me expus ou não ao SARS-CoV-2? A única indicação realmente, então, da sorologia seria entender, dentro de uma questão de saúde pública, quantas pessoas já foram expostas em relação a procedimentos, a cálculos matemáticos de imunidade de rebanho, que talvez tenham que ser revistos por conta de possibilidade de reinfecção. Então, essa também é uma matéria que eu recomendo para quem quiser se aprofundar no assunto, uma entrevista que eu fiz para a Band News, falando sobre os novos casos de reinfecção por coronavírus, vírus que foram filogeneticamente diferenciados no mesmo paciente. Esse é o paciente que está ilustrado, um paciente de Hong Kong, que teve uma primeira infecção lá em 25 de março, uma infecção mais grave, e depois ele se reinfectou, novamente ficou doente, com uma infecção mais leve, e os vírus que foram isolados no primeiro e segundo momento são vírus diferentes do ponto de vista filogenético, tem mutações, tem alterações no material genético, não se sabe se isso vai ter algum tipo de implicação na resposta à vacina. Portanto, não cabe a pessoa ficar tranquila ou achar que se já teve Covid-19, ela já está protegida e abandonar as medidas de proteção. Uma importante decisão que nós temos que fazer dentro do hospital é a confirmação ou descarte de casos suspeitos, porque a suspeição clínica da Covid-19 é muito parecida com outros vírus, resfriados comuns ou gripes. Então, se o indivíduo tem uma baixa suspeição de Covid-19, a gente faz o RT-PCR, e se ele vier negativo, a gente encerra o caso, diz que ele não tem Covid-19. Agora, se a suspeição for alta, se os sinais e sintomas forem sugestivos, ou o paciente precisar ou não precisar ficar hospitalizado, a gente faz também, obviamente, o RT-PCR, mas se ele não ficar hospitalizado e a suspeita for alta, mesmo assim a gente repete o teste, porque existe a chance do falso negativo no RT-PCR, que é pequeno, de 10 a 15 a 20%, mas é necessário repetir. Vamos pensar, então, em um paciente ambulatorial, um médico, que esteja com espirros, tosse e perdeu o paladar. E ele fez o teste PCR e o PCR veio negativo, a gente repete mais uma vez, porque pode ter sido um falso negativo num primeiro momento. Já os pacientes hospitalizados, principalmente aqueles que têm sintomas de trato respiratório baixo, que têm comprometimento na tomografia, e esses pacientes que têm suspeição alta, se tiverem um teste negativo para Covid-19, a gente repete, porque pode haver, então, a chance de um exame falso negativo. No nosso hospital, a gente refinou um pouco essas regras, então, essas são as 3 definições. O caso Covid confirmado é aquele que tem o resultado RT-PCR positivo, Covid positivo, independente de qualquer achado clínico ou tomográfico. Existem pacientes com sintomas bastante diferentes do que a gente está acostumado. Por exemplo, vou citar uma senhora que chegou com uma diarreia bastante importante, com dor no corpo, e eu fiz uma suspeição de Covid-19
por conta dessa diarreia, e ele veio positivo, e mesmo sem uma clínica respiratória, o caso foi confirmado como Covid-19, um caso atípico, difícil, raro, mas que numa pandemia a gente acaba vendo com mais frequência. Um caso descartado seria um paciente que tem a clínica suspeita, mas com baixa suspeição, e a tomo de tórax não sugestiva, que não tenha outros sintomas também sugestivos, então a gente descarta. E naqueles pacientes em que você tem alta suspeição clínica, mas tenha um COVID, um PCR inicial negativo, e tem uma tomo de tórax ou sintomas mais sugestivos, a gente mantém isolado e solicita repetir esse PCR, ou mesmo espera 10 a 14 dias após o início de sintomas, porque aí o paciente deixa de transmitir. Então, isso é como fazemos a confirmação e descarte. E como manejamos esses pacientes? Bom, os casos leves a moderados, que têm sintomas de resfriado ou sintomas de gripe, nós não precisamos internar esses pacientes, tratamos eles sintomaticamente com medicações para dor, medicações para febre, às vezes para congestão nasal, repouso é muito importante, e deixamos muito claro os sinais e sintomas que podem levar, então, a uma suspeita de gravidade da doença, principalmente perda da capacidade respiratória, o indivíduo começa a ter dificuldade, por exemplo, para ir ao banheiro, sensação de falta de ar, e a maioria, então, desses casos a gente segue por telemedicina depois, então, da coleta do exame, da confirmação do caso. Agora, existem as formas graves que precisam ser hospitalizadas, né? Então, esses pacientes que têm uma saturação menor que 93%, que tem uma relação PA de A2 e FI de O2 menor que 300, que tem uma taxa respiratória maior que 30, ou que tem uma tomografia com mais de 50% de vidro fosco, esses pacientes, então, são internados para observação em enfermaria, e já os pacientes que têm doença grave, né, que têm a COVID crítica, que têm insuficiência respiratória franca, que precisam de intubação, que estão em choque séptico, que tenham claramente disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, esses, obviamente, também são internados. Então, aqui tem os critérios do nosso hospital, como fazemos o manejo clínico, aqueles mesmos que eu já citei, internação com frequência respiratória acima de 30, com desconforto respiratório de taquipneia, insuficiência respiratória com saturação menor que 93% em área ambiente. É importante também internar pacientes que têm alteração do estado mental devido à questão da possível encefalite pela Covid-19, pacientes em choque que estejam hipotensos, e lembrar que as comorbidades podem pesar também na questão da internação. Então, se eu tenho um paciente com uma diabetes descompensada muito importante, doença cardíaca crônica, uma ECC descompensada com retenção, pessoas que tenham DPOC com grave de descompensação com hipoxêmica, doença renal crônica já em diálise ou com uma taxa de filtração glomerular muito baixa, pacientes imunossuprimidos, principalmente os transplantados, esses mesmos com sintomas mais frustros devem ser internados para observação, outros que tenham doenças cromossômicas que podem levar à fragilidade imunológica, e gestante. Gestante é uma situação que cada vez mais a gente percebe o potencial de gravidade, de potencial gravidade em termos de avaliação, então também internamos esses pacientes. E como fazemos o manejo desses casos, né? Então, esses pacientes ficam em observação, todos eles são tratados com antibióticos, não por conta, obviamente, do vírus, do SARS-CoV-2, e sim porque as pneumonias bacterianas podem evoluir com pneumonia bacteriana secundária. As pneumonias virais podem evoluir com pneumonias bacterianas secundárias. Então, geralmente, esses pacientes recebem o antibiótico para pneumococo e para germes atípicos. Geralmente, amoxicilina clavulato com azitromicina ou ceftriaxona com azitromicina. Mais uma vez, isso não é para tratar o COVID, e sim para tratar pneumonias bacterianas secundárias, e ficamos aí de olho para ver se não vai haver algum tipo de piora no quadro radiológico por conta de pneumonias hospitalares.
tentamos fazer todas as medidas para compensar as comorbidades, então, controlar o diabetes, controlar a DPOC, controlar a insuficiência cardíaca, tudo isso é muito importante. Os pacientes, obviamente, são colocados em isolamento de gotículas e de contato, e avaliação, principalmente com tomografia, em alguns casos eletrocardiograma, e marcadores inflamatórios, dedímero, PCR, ferritina, função renal, função hepática e hemograma. Então, existe essa recomendação do nosso hospital, a gente faz isolamento por gotícula e contato, e existe preocupação somente de aerolização nos pacientes que estão em ventilação mecânica ou outras situações que geram aerosol, por exemplo, inalação. Lembrar, isso é uma coisa muito importante, que não existe indicação de tratamento específico para o SARS-CoV-2, para a COVID-19. Hidroxicloroquina, cloroquina, soro de convalescente, ivermectina, toxilizumab, nada disso tem evidência científica para o tratamento. E o Hospital das Clínicas da Unesp não fornece isso de rotina, fora do contexto de ensaio clínico. Nós temos algumas pesquisas clínicas, que eu vou citar nos próximos slides, que a gente usa algumas dessas substâncias, mas no sentido de pesquisa, no sentido de ensaio clínico randomizado, para entender se isso tem benefício. Em uso isolado, isso não faz o menor sentido, porque não há comprovação científica de benefício e pode ainda haver eventos adversos dessas drogas. Fazemos medicação sintomática com antitérmicos, analgésicos e antialérgicos, se necessários, medicamos as comorbidades. É muito importante também testar para influenza. Influenza é um diagnóstico diferencial importante, e se der positivo, esse é o diagnóstico do paciente, fazemos o tratamento com oseltamivir. Também tem um outro diagnóstico bastante importante que muitas vezes acontece, que é um diagnóstico de pneumonia aguda da comunidade. Muitos pacientes que vêm com suspeição de COVID-19, na verdade, é uma pneumonia da comunidade, e a tomografia geralmente nos mostra isso. Fazemos, obviamente, os testes para COVID-19 com suave nasal e orofaringe, atualmente trabalhando também numa possibilidade aí de rastreio, mas também, talvez, no futuro, de diagnóstico com saliva, e a profilaxia para tromboembolia venosa em pacientes que tenham essa indicação para profilaxia. Esses são os exames, geralmente, que a gente pede: hemograma, função renal, função hepática, PCR dedímero, SWAB influenza, SWAB COVID, a gasometria para calcular a relação, troponina e CPK nos pacientes, então, com disfunção cardíaca e quadros de mialgia, e também a avaliação do tempo de protrombina e RNI, principalmente naqueles com suspeita de fenômenos tromboembólicos. E a tomografia, então, a gente sempre realiza nos pacientes com síndrome respiratória aguda grave, porque é um importante marcador de prognóstico. Então, essas são as alterações que a gente encontra, principalmente vidro fosco na radiografia, alterações no hemograma. Geralmente esses pacientes vêm leucopênicos, linfopênicos, tem proteína C reativa aumentada, dedímero aumentado, DHL aumentado, e alguns pacientes fazem hepatite por conta do SARS-CoV-2. A tomografia de tórax tem valor importantíssimo, ela não deve ser usada no rastreio de qualquer paciente com sintomas leves, mas em paciente que tenha síndrome respiratória aguda grave, que tenha dispneia, ela é fundamental, não só para mensurar a área de acometimento de vidro fosco, mas também para excluir diagnósticos diferenciais e melhorar a acurácia desse diagnóstico. Então, aqui vocês veem uma série de tomografias do mesmo paciente, em que você veio nessas flechinhas laranjas o aumento da concentração de vidro fosco periférico típico da COVID-19 e que nos dá uma assertividade bastante grande em relação à suspeição, mesmo em pacientes que às vezes têm um PCR falso negativo, é nesses casos que a gente repete o PCR. Nesses casos, então, de pacientes graves que precisam ser internados, além da medicação sintomática, nós provemos a questão de manutenção da oxigenoterapia, sempre mantendo um alvo
com uma saturação acima de 93, 94%, tentando manter a troca dele acima de 300. Existe, então, a possibilidade de uma deteriorização rápida, então todos os cuidados em relação a uma intubação que pode ser necessária desses pacientes, existe todo um protocolo feito para que, se necessário, o tipo de resposta rápida haja e intube esses pacientes. E em relação à COVID grave, a COVID, então, que precisa de leito de UTI, a COVID crítica, a mortalidade geral pode chegar até a 80%. Né? A mortalidade geral da COVID é de 2,3% da COVID grave, mas a mortalidade da COVID crítica é até 80%. Varia entre 50% e 80%, depende muito da UTI, mas a curva de conhecimento que a gente vem tendo nos últimos meses vem fazendo uma redução na queda dessa mortalidade. Então, hoje em dia, a mortalidade está em torno de 50%. É óbvio que quanto mais dias de hospitalização e mais comorbidades o indivíduo tiver, a mortalidade aumenta, e existem também alguns marcadores que estão relacionados a pior prognóstico, principalmente aumento das transaminases, proteína C reativa e os achados de tomografia, principalmente aqueles que têm mais que 75% de comprometimento. Falando também, de novo, sobre tratamento específico, a gente tem que lembrar da medicina baseada em evidência. Nós não devemos tomar conduta em relatos de caso, artigos de opinião, cartas ao editor, vídeos de YouTube, experiências pessoais, instinto paternal, blog, mensagem de WhatsApp. Nós temos que acreditar sempre nos ensaios clínicos randomizados e controlados, principalmente quando tiver meta-análise e revisão sistemática. Em algumas situações, estudos observacionais podem ser úteis, mas fato é que, infelizmente, houve na COVID-19 uma politização muito grande, estudos muito mal feitos e fake news levaram a uma discussão bastante intensa de medicações que não têm eficácia. Esse é um gráfico da Sociedade Brasileira de Infectologia, mostrando então que hidroxicloroquina ou cloroquina com ou sem azitromicina, lopina, ritonavir, oseltamivir, tocilizumab, ivermectina, não tem ação contra a COVID-19 e não deve ser usado. Essa é uma matéria que eu colaborei com o Estadão, é um projeto que eles têm, o Estadão Comprova, e aqui eu deixei bem claro, todas as estratégias, seja hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, nitazoxamido, estão em estudos e não se justifica o uso por experiência pessoal. Isso não é ciência, é empirismo. Agora, a pesquisa clínica deve ser feita, e aqui nós temos alguns exemplos de ensaios clínicos randomizados que estão em andamento. Esse foi um estudo que nós, da Faculdade de Medicina da Unesp, do Hospital das Clínicas, nos orgulhamos muito, que já está publicado, o estudo Coalizão 1. Nós participamos, incluindo pacientes, foi publicado no New England Journal of Medicine, em pacientes, então, hospitalizados com COVID de leve a moderada, na verdade, COVID moderada, pacientes internados, mostrando, então, que o uso de hidroxicloroquina não teve efeito em redução de mortalidade ou de dia de internação. Então, a hidroxicloroquina não funciona para pacientes em COVID hospitalizado. Tem o estudo Coalizão 2, que vai ser publicado daqui a algumas semanas, que é a mesma metodologia, é um estudo duplo cego, randomizado, em paciente de UTI. Os resultados a gente vai conhecer. E essa é uma matéria que também, para quem tiver interesse, o Dr. Carlos Fortaleza e o Dr. Ricardo Cavalcante colaboramos com a TV Globo, mostra um pouquinho de como foi feito o estudo Coalizão 1 e fala bastante do Coalizão 5, que é justamente o uso da hidroxicloroquina em pacientes com COVID leve. É um estudo que está em andamento, nós já randomizamos mais da metade dos 1.300 pacientes necessários para que nós tenhamos essa resposta, se a hidroxicloroquina protege a evolução da COVID leve para a COVID grave. Então, para quem tiver interesse, entre aqui no meu canal de YouTube, acesse o meu website, drbarbosa.org, ou vá direto no canal do YouTube, Dr. Alexandre Barbosa,
Naime Barbosa, que vocês encontram a entrevista com todos os detalhes. Os pacientes que estão em UTI, que são casos críticos, né? Então, eles precisam de medidas já avançadas, como oxigenação, a pronação desses pacientes é muito importante, droga vasoativa, uma série de medidas, então, específicas de UTI, que são bastante complexas, e a única medicação que já se provou benéfica em relação à Covid-19 é no paciente com Covid crítica, é a dexametasona. O estudo Recovery, que foi publicado agora no mês de junho, ele mostrou, então, que usando dexametasona em paciente intubado, em paciente com ventilação mecânica, eu consigo uma redução de 1/3 em relação à mortalidade. Eu previno 1/3 das mortes. Mas isso só vale para paciente que precisa, que está intubado. Não teve diferença em paciente com Covid leve. Muito pelo contrário, paciente com Covid leve aumenta a viremia e pode levar, inclusive, à gravidade, a maior gravidade. Essa também é uma entrevista que eu colaborei, aqui também foi para a Band News, falando sobre o estudo Recovery, que foi desenvolvido pela Universidade de Oxford, e aí quem quiser pode acessar no YouTube, que vocês vão conhecer os detalhes dessa pesquisa. Além disso, o paciente com TI tem uma série de complicações que vão desde a ventilação mecânica, passando pela pneumonia associada à ventilação mecânica, tromboembolismo venoso, infecções relacionadas a catéter, úlceras de pressão, sangramentos gastrointestinais e por úlceras de estresse, uma série de problemas relacionados à interação de fármacos e efeitos colaterais. Então, esses pacientes são bastante complexos e eles têm mortalidade aumentada não só pela Covid, mas também porque um paciente de UTI é um paciente crítico, é um paciente grave. Tem também a questão de hemodinâmica, que esses pacientes sofrem geralmente um choque séptico causado pelaquela tempestade de citocinas, e muitos deles, então, é necessário a administração de drogas vasoativas. Para finalizar, lembrar que a Covid-19 é de notificação obrigatória desde que você faça o diagnóstico etiológico através do RT-PCR ou através da sorologia, o CID é o B34.2, e se você não tiver a confirmação, você deixa como caso suspeito, quando o exame ficar pronto, isso pode ser revisto. Existem algumas regras de retirada de isolamento, que hoje em dia a gente sabe que são 10 dias após o início de sintomas, no paciente que tem Covid leve e moderada, no paciente que precisa ficar em enfermaria. Aqueles pacientes que precisam ficar em UTI, ou que são imunossuprimidos, esses precisam de 20 dias de isolamento, porque podem ter um release viral mais alto. Mesmo que eu encontre um PCR positivo por mais do que esse tempo, por exemplo, um paciente com Covid leve, que não precisou ficar hospitalizado, mas que tenha PCR positivo no 20º dia, isso não significa transmissão, significa apenas que ele tem lá algum pedaço do vírus, alguma célula infectada, o exame deu positivo, a transmissibilidade acontece somente até o 10º dia. Lembrar também a importância do preenchimento adequado do atestado de óbito, com aquele CID que eu já falei, o B34.2, em casos que são confirmados, em que você tem suspeita não confirmado, você coloca síndrome respiratória aguda grave, morte a esclarecer, aguarda exames, e depois disso é resolvido com a vigilância. Finalmente, eu quero acabar essa apresentação falando da tragédia nacional e mundial que nós vivemos, né? Essa é uma série de entrevistas que eu fiz para o New York Times, a primeira delas em 20 de julho, quando nós completamos, infelizmente, 1 milhão de óbitos, e falando que 1 milhão de óbitos, não, 1 milhão de casos, né? E falando, então, que esse 1 milhão de casos é muito menos que o real, porque a gente testa muito pouco, e muitos indivíduos são assintomáticos, e que provavelmente nós temos pelo menos 10 vezes mais casos do que os notificados. Aí, depois de mais ou menos um mês, o New York Times me procurou de novo, falando aí sobre a questão, nós estávamos chegando aí nos 100 mil casos de óbito, né? E eu coloquei que o Brasil estava experimentando, e ainda está experimentando,
a pior fase da pandemia e, paradoxalmente, as políticas públicas e o comportamento da população são na oposição oposta, como se nós não estivéssemos vivendo uma tragédia diária. Então, infelizmente, apesar do número aí de 900, 1.000, 1.100 óbitos diários, tanto as pessoas do poder público como muitas da população em geral parecem que não entendem a gravidade da situação. E a terceira entrevista que eu fiz para o New York Times foi justamente falando aí de quando a gente pode chegar com o número de óbitos, né? A gente não sabe, nós estamos já com 105, 106 mil óbitos, podemos chegar a 150 ou 200 mil óbitos no Brasil, e somente o tempo poderá nos dizer qual vai ser o impacto da pandemia Covid no Brasil, mas, infelizmente, nós não estamos caminhando no sentido correto de enfrentamento da pandemia, que é justamente uma resposta única que tenha vindo do governo federal, passando pelo estadual e municipal. Essa é uma outra entrevista que eu fiz para a Reuters, que rodou o mundo, e que, infelizmente, coloca que tratamentos milagrosos que beiram o charlatanismo têm gerado muita confusão, falta de informação, e são uma cortina de fumaça para a população. O objetivo principal é desviar a atenção da grave crise que a gente vive aqui no Brasil e que, então, leva a esse número excessivo de mortes que não precisava acontecer. E como resolver isso? Eu cito aqui um manual de práticas clínicas da Covid-19, que a gente publicou junto ao CREMESP. Eu escrevi 3 capítulos, o capítulo de virologia, epidemiologia e manejo clínico geral. Vocês podem acessar aqui no meu website, drbarbosa.org. Inclusive, recebi, junto com outros colegas da Faculdade de Medicina, um agradecimento, uma homenagem aí do CREMESP, por a gente estar lutando nesse enfrentamento Covid. E quero deixar como mensagem final a fala da nossa primeira paciente, a dona Maria Aparecida, a nossa primeira paciente que saiu viva da UTI. Ela foi a primeira sobrevivente e ela diz para a gente: fiquem em casa, assistam televisão, façam qualquer coisa, mas sigam essas regras do novo normal. E são essas 4 regras que vocês estão vendo. Primeira mais importante: se você estiver doente, não saia de casa, não vá contaminar as pessoas ao seu redor, não vá trabalhar no hospital doente. Os sintomáticos transmitem muito mais do que os assintomáticos. Então, se você tiver com o nariz escorrendo, com uma tosse seca, se você tiver qualquer suspeita, não vá sair de casa. Ligue para o NIR, chame alguém da infectologia para poder fazer o exame, para não transmitir o vírus para outras pessoas. Se você for sair de casa, regra número 2, use sempre uma máscara, sempre mesmo. Não deixe de usar máscara, mesmo que você estiver num ambiente mais controlado. Ela é uma importante barreira, ela não é perfeita, mas é uma importante barreira de proteção. Terceiro, mantenha o distanciamento social mesmo com máscara. Se eu estiver no supermercado, no hospital, se eu estiver com um grupo de amigos, usando máscara, fico a 1,5 metro, 2 metros das pessoas para evitar, porque a máscara não é 100% eficaz, a troca de gotículas. E a regra número 4, sempre higienizar as mãos com água e sabão, que é o meio mais eficaz. Se não tiver possível, se não estiver disponível, álcool em gel. Lembrando, evitar tocar olhos, nariz e boca. Então, mesmo que a minha mão estiver contaminada, se eu não colocar a minha mão nos olhos, nariz e na boca, nada vai acontecer, e depois que eu higienizar, a questão está resolvida. Então, eu quero finalizar convidando vocês para conhecer o meu trabalho nas minhas mídias sociais, para vocês me seguirem aí no Facebook, @Dr. Alexandre Naime Barbosa, no Instagram, @Dr. Barbosa, tem também no LinkedIn, Alexandre Naime Barbosa, e o meu perfil no YouTube, Dr. Alexandre Naime Barbosa, o meu website, drbarbosa.org, reúne tudo isso. Eu agradeço a atenção de vocês.